Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Sobre os microfones. Glória a Deus. Irmãos, e hoje nós estamos aqui para aprender mais uma porção da palavra do Senhor. E hoje é a lição de número 9. Um assunto um tanto quanto importante, onde nós estaremos aprendendo quem é o Espírito Santo. Amém? Talvez você possa dizer, poxa, mas falamos tanto sobre o Espírito Santo já esse mês, sobre essa revista. Mas irmãos, é um assunto que às vezes nós temos a dificuldade de compreensão de quem é o Espírito Santo. Às vezes nós temos a dificuldade de compreensão o que é o Espírito Santo. Então, eu creio que essa revista ela veio bem a calhar para nós podermos entendermos e compreendermos no profundo que o Espírito Santo, a deidade, hoje nós vamos aprender sobre a deidade do Espírito Santo. Nós falaremos sobre os atributos do Espírito Santo, irmãos, que são os mesmos que o Deus Pai, o mesmo que Deus Filho. Tá? Então nós estaremos hoje navegando um pouco na revista e na Bíblia, para podermos aprendermos, irmãos, num profundo, conhecendo melhor quem é o Espírito Santo. Tá? Então, lição de número 9. E o texto áureo desta noite vai dizer assim para nós: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 17, na Nova Almeida atualizada. A verdade prática desta noite vai dizer para nós: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Amém. Amém, irmãos? Então, precisamos conhecer num profundo acerca do Espírito Santo, para poder defendermos a nossa fé, a nossa crença naquilo que nós acreditamos. Antes de entrarmos na leitura bíblica em classe, eu gostaria de dar algumas justificativas dos nossos irmãos. O presbítero Maurício, ele está trabalhando até mais tarde de hoje. Ele nos mandou uma mensagem que não poderia estar conosco, porque está trabalhando até tarde. A irmã Adriana, na Casal, ela está gripada, não poderá estar conosco. A minha esposa, ela está em casa também, ela está com pneumonia, ela está em casa também, ela está descansando. Está tossindo muito, mas já foi medicada. Estivemos no médico ontem, passamos o dia todo no médico ontem. Graças a Deus, ela já foi medicada. A irmã Márcia também está enferma, por isso a ausência da irmã Márcia e a irmã Cássia, que ela foi ao Brasil. Ela vai passar um período de 1 mês e meio lá no Brasil, tá? Por isso a ausência também da nossa irmã Cássia. Essas são as pessoas que nos avisaram. E a irmã Solange, que está trabalhando hoje, o cooperador Márcio também, que está trabalhando no dia de hoje. Tá? São os irmãos mais frequentes da escola dominical, e por esse motivo esses irmãos não estarão conosco nessa noite, mas aqui nós estamos para aprender mais uma porção da palavra do Senhor, amém? E o Senhor, meus irmãos, eu creio que falará conosco nessa noite. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 14, do versículo de número 16, 17 e 26, e João capítulo 16, versículo 7 ao 14. Eu vou pedir para o presbítero Lucimar fazer toda essa leitura para nós, em nome de Jesus. Por favor. Amém. João 14. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, e nem o conheces. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo.
e do pecado, porque não crê em mim, e da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá de tudo que estiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Amém? Então nós vemos que a leitura bíblica em classe, ela fica bem clara acerca de que Jesus Cristo, ele deixou para nós avisado que quando ele subisse, ele enviaria assim o Consolador. E quando nós falamos acerca do Consolador, nós estamos falando acerca do Espírito Santo. Tá? Nós estamos falando acerca do Espírito Santo. E diante dos estudos, né, diante de tudo aquilo que nós temos aprendido, nós vamos hoje aprender alguma palavra em grego, que é de grande relevância para nós entendermos e refutarmos aqueles que dizem que o Espírito Santo ele não age mais no nosso meio nos dias de hoje. Algumas seitas dizem que o Espírito Santo foi uma força ativa daquela época. Algumas seitas dizem que o Espírito Santo ele agiu naquele momento de Pentecostes e hoje já não existe mais em nosso meio. Irmãos, isso é um erro grotesco pela falta de uma exegese bem feita, a falta de uma hermenêutica bem feita, a falta, meus amados irmãos, de uma profundidade no estudo para entender que o Espírito Santo, ele ainda está no meio de nós. Ele não foi uma força ativa, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele tem as mesmas, meus amados irmãos, os mesmos atributos que Deus Pai e Deus Filho. Ele tem os mesmos atributos, e meus amados irmãos, eu digo para você que aquele que não crê que o Espírito Santo ele está no nosso meio, irmãos, se torna uma pessoa até mesmo herege, porque nós vemos a ação do Espírito Santo no dia de hoje ainda, a ação direta do Espírito Santo no nosso meio, até mesmo porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, conforme nós foi lido aqui, em João capítulo 16, ele é quem está no nosso meio convencendo. Então hoje se faz necessário na aula de hoje, e eu queria muito que você aprendesse essas palavras que nós vamos no decorrer da aula falar. Nós vamos falar sobre o Allos, que é uma palavra também atribuída ao Espírito Santo. Nós vamos falar hoje sobre o Paracleto, que é uma palavra também atribuída ao Espírito Santo. Mas todos eles têm um significado para nós, e são as palavras que são escritas na Bíblia dessa forma. Por isso que as pessoas, não conhecendo essas palavras no profundo, acabam interpretando de uma forma errônea, dizendo que o Espírito Santo, meus amados irmãos, não é Deus, é uma força ativa. Dizendo que o Espírito Santo não é ninguém, dizendo assim, entre aspas. Então, meus amados irmãos, nós vamos ver que quando nós trazemos ao pé da letra a tradução correta da palavra, que está escrito na Bíblia como Allos, que é o outro Consolador, conforme o próprio Senhor Jesus, que é de igualmente ao Senhor Jesus. Então nós vamos entender o verdadeiro significado da ação do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo no nosso meio no dia de hoje. E vamos lá para a introdução. A introdução diz assim: a identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta, nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções, pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer esta verdade bíblica, pois desde a antiguidade existe heresia sobre a terceira pessoa da Trindade. É sobre isso que vamos estudar na presente lição, em nome do Senhor Jesus, nessa noite. Então nós vamos ver, meus amados irmãos, que essas questões heréticas não surgiram nos dias de hoje. Já são coisas passadas. Desde o início da igreja primitiva, nós vemos a luta dos discípulos, dos apóstolos, lutando e defendendo
né, acerca da Trindade, falando acerca do Espírito Santo, mostrando a ação do Espírito Santo. Mas nós vemos, meus amados irmãos, que muitas pessoas, né, até mesmo na atualidade, em pleno século XXI, pelo qual nós estamos vivendo, ainda questionam o Espírito Santo. Ainda não acreditam que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Bíblias, né, da tradução TNM, que é a tradução do Novo Mundo, né, mudam completamente, né, o nome do Espírito Santo. Então nós vamos observando, meus amados irmãos, que diminuem o Espírito Santo diante, né, do que ele é verdadeiramente. Então nós vamos ver que essas ações, elas ainda estão no nosso meio nos dias de hoje. Nós ainda estamos convivendo com esse tipo de pessoas no nosso meio, que ainda não despertaram para a palavra de Deus e não entendem verdadeiramente o que é a verdadeira palavra do Senhor. Né? O que eles têm uma Bíblia distorcida, uma Bíblia mudada, totalmente mudada, assim, a sua tradução é uma tradução que não é fiel. Ela não é fiel ao original. É uma tradução que é fiel àquele que traduziu, não a originalidade da Bíblia. Né? Por exemplo, Jesus, quando ele está crucificado, esta Bíblia diz que quando Jesus está crucificado, quando aquele ladrão da cruz fala: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu paraíso. A tradução dessa Bíblia está dizendo assim: eis que te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Muda totalmente o sentido da frase. Quando que na verdade o próprio Senhor Jesus diz assim: eis que te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque Jesus disse que naquele dia o ladrão da cruz estaria com ele no paraíso, porque ele se arrependeu. Não é porque ele é melhor do que o outro, não, porque ele se arrependeu, ele reconheceu os seus erros. Então Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só que a Bíblia da tradução TNM, que é a tradução do Novo Mundo, eles modificaram a vírgula. Colocaram: eis que te digo hoje, vírgula, estará comigo no paraíso. Então muda totalmente sentido. Quando diz dessa forma, a realidade é que um dia, quem sabe, tu estarás comigo no paraíso. Um dia. Sendo que na verdade Jesus ele disse que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Então, essa tradução do Novo Mundo, ela não é fiel ao original. Por isso que até mesmo nós não temos como usufruir. Espírito Santo, escrito com letra minúscula. Ação do Espírito Santo, né, escrito com letra minúscula, Espírito Santo, não temos como, meus amados irmãos, nós temos essa palavra como a palavra de Deus. Irmãos, porque ela foi totalmente modificada. Totalmente modificada. Então nós vamos observar que a partir do momento que a Bíblia, quando traga uma tradução e modificado o seu sentido, meus irmãos, a Bíblia diz que aquele que acrescenta um tio ou um cedilha, seja anátema, maldito. Então nós não temos como seguir uma tradução dessa que não é fiel ao seu original, tá? Não é o fiel ao original. Então nós vamos aprender nesta noite. Nós vamos falar acerca do Consolador. Nós falaremos sobre a deidade, né, do Consolador. Dentro dessa deidade nós falaremos também sobre os atributos do Espírito Santo. E no final nós vamos falar acerca de algumas heresias antigas e algumas heresias que perpetuam no nosso meio nos dias de hoje, que ainda continuam, né, no nosso meio, querendo desmoralizar o nosso Espírito Santo, dizendo que ele, né, não é o Consolador. Uma religião diz que ele não é o Consolador, a outra diz que ele não existe nos dias de hoje, porque foi apenas uma força ativa daquela época, né, como se ele fosse uma força ativa, como se fosse um ser inanimado, como se fosse algo, né, que surgiu naquele tempo e sumiu no nosso meio, do nosso meio. E isso não é a realidade. O Espírito Santo, ele continua agindo no nosso meio. Porque quem convence o homem do pecado continua sendo o Espírito Santo. Não é o homem, não somos nós, mas é o próprio Espírito Santo quem tem convencido. Vamos lá para o primeiro tópico. O Consolador. E o primeiro subtópico vai falar sobre o outro Consolador. Irmã Sandra, a senhora lê para nós, por favor, em nome de Jesus? O outro Consolador. O outro Consolador.
o outro Consolador. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro nessa mensagem é, no grego, ólios, e significa outro, na mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade. Se o Espírito fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria etéreos, que significa outro do usual, diferente. O dicionário Vini afirma: o termo olhos, halos, expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo heteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro Consolador, halos, outro como ele, não heteros. Amém? Então grave essa palavra na sua mente, né, que ela deriva do grego chamado halos. Tá? Então, nesse texto, João 14,16, eu vou ler o texto para vocês, que está escrito assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, ele vos dará o halos, outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Tá? Então esse outro Consolador, que está escrito aqui em João 14,16, é o halos. Tá? O halos é o quê? Um outro Consolador da mesma espécie, né, que o nosso Senhor Jesus. Tá? Então, fica bem claro que aqui nesse texto de João 14,16, o próprio Senhor Jesus, ele disse que aquele que ele enviaria o outro, continuaria cuidando da igreja, tá? Através de quê? Desse Espírito, do Espírito Santo, que é o Paracleto, tá? Alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. Tá? Então, grava aí a palavra outro na questão da passagem de João 14,6, ela vem do grego halos, que significa outro da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade que o Senhor Jesus. Conforme os TJ, os Testemunhos de Jeová, que usam esse texto de uma forma errônea, né, dizendo que esse Espírito que seria enviado pelo Senhor seria um outro de uma forma diferente, que o Espírito Santo não seria da mesma espécie, mas de outro de uma forma diferente. A palavra teria que ser héteros, conforme está escrito aqui, ou heteros, tá? Então, só que na tradução, quando você vai ver no seu original, não é heteros que está escrito, tá? Lá na palavra do original está escrito halos, halos, que é da mesma espécie do Senhor Jesus. Então, os Testemunhos de Jeová, eles traduzem a Bíblia de uma forma errônea, dizendo que o Espírito Santo, ele não tem o mesmo poder que o Senhor Jesus. Isso é uma mentira, tá? Isso é uma mentira. Dizendo que os Testemunhos de Jeová dizendo que o Espírito Santo, ele não é como uma pessoa da Trindade. Ele é apenas uma força ativa, tá? Que agiu naquela época. Mas nós vemos aqui que fica bem claro que se a palavra estivesse nesse capítulo 14, versículo 16, que tivesse escrito heteros, aí sim os Testemunhos de Jeová teriam razão. Mas a palavra que está escrita em João 14,16 está halos, outro da mesma espécie, tá? Da mesma qualidade, tá? Do mesmo tipo, ou seja, igual a Jesus. Então tudo que Jesus ele possui, o Espírito Santo também possui. As qualidades de Jesus que Jesus ele tem, o Espírito Santo tem. Tá? Os atributos que Jesus ele tem, o Espírito Santo ele tem. E nós vamos ver, e vou provar na Bíblia para você no dia de hoje, né, que tudo que Jesus ele possui, o Espírito Santo também ele possui, conforme as Escrituras Sagradas. Tá? Então, fica bem claro, meus amados irmãos, que a palavra
o termo anos expressa uma diferença numérica, tá? E denota outro do mesmo tipo. O termo eteros expressa uma diferença qualitativa, de qualidade, e denota outro do tipo diferente. Não é o caso, né, de João 14,16. Tá? Então não temos como comparar, dizendo que o Espírito Santo não é como o Senhor Jesus e não é como o Deus Pai. Tá? Ele é da mesma espécie, da mesma qualidade, do mesmo tipo, da mesma essência. Tá? Não temos como dizer, lógico que dizer que ele é diferente, ele é igual. Apesar que é uma personalidade diferente. Aí sim, a deidade não. É o mesmo Deus. Mas, quando nós falamos de personalidade, sim. Tá? E nós sabemos que, em questão de personalidade, o Espírito Santo é um, Jesus é outro, tá? E o Pai é outro. Tá? Então não temos como nós confundirmos, ok? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Tem alguma dúvida? Se tiver, pergunte, irmãos. Tá? Senão nós vamos seguir. 2. Paracleto. Imanda, só pode ler para nós, por favor? Paracleto. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego paracletos vem da preposição para, ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto, então é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou. E Amém? Comigo. Pode para testificar dele. Glória a Deus, amém? Olha só, João 15, 26, vai dizer para nós assim: mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Então fica claro, meus amados irmãos, que fica bem claro aqui acerca da palavra paracleto. A palavra paracleto é o termo que se refere ao Espírito Santo. Mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém, segundo o dicionário da língua portuguesa. O termo grego paracletos vem da preposição para, que significa o quê? Ao lado de, próximo. E também da junção do verbo kaleo. Tá? Kaleo, que é chamar, é convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador. Ok? Então, Paracleto, eu tenho um texto que eu gosto muito de pregar, quando João Batista, em Mateus capítulo 3, João Batista, quando ele vem pregando, né, voz que clama no deserto, arrependei-vos, né, e sejais batizados nas águas para arrependimento dos vossos pecados. Nós vamos observar, meus amados irmãos, eu sempre quando eu prego nesse texto, eu falo que o quê? Quando João Batista ele vem pregando, mas quem vem convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, é o Paracletos. É o Paracletos que está o quê? Lado a lado. Enquanto nós não temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, tá? Enquanto nós não temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos o Espírito Santo ao nosso lado, caminhando lado a lado, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Então, Paracletos, andando, caminhando lado a lado, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. A partir do momento que você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tá? Ele como convencedor, né? Ele passa a deixar de nos convencer externamente e passa a habitar dentro de nós
nos convencendo internamente acerca, né, do pecado, para que não venhamos, meus amados irmãos, a cair em pecado. Então o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de nós, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Tá? Então ele deixa de ser o Paracleto andando lado a lado, né? E ele vira o Paracleto dentro de nós. Tá? Porque Paracleto, meus amados irmãos, é convencedor. Como foi falado aqui, é chamar. Cadê? Significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Tá? Então o Paracleto é o Consolador. Ele deixa de andar lado a lado nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, porque enquanto nós não aceitamos a Jesus, irmãos, nós sabemos que existem somente dois julgos, sim ou não? Ou nós estamos debaixo do jugo do Senhor, ou nós estamos debaixo do jugo do diabo. É uma realidade. Não existe meio termo. Não, eu não estou nem do lado de Deus nem do lado do diabo. Não, não tem meio termo. Ou você está do lado de Deus ou você está do lado do diabo. Se você não está no time que faz parte da nossa vida, você está no time do adversário. Né? Você está contra nós. Então, meus amados irmãos, esses dois caminhos, quando nós estamos, se você está com Cristo, o Espírito Santo ele já está habitando dentro de vós. Então ele já te consola. Ele já, meus amados irmãos, em vários momentos, ele vai te auxiliar, ele vai te ajudar a você não cair mais no erro, no pecado. Lembra que eu falo para vocês, quando você vai cometer um erro, aí uma voz lá no fundo fala, meu Deus, não faça isso, não deve fazer isso. Já aconteceu com você? Então isso é o Espírito Santo te avisando que você não deve, não é para a consciência não, tá, irmãos? Às vezes fala, nossa, minha consciência está pesando, não é nada, o Espírito Santo está te acusando. Nós falamos, minha consciência pesou. Não, o Espírito Santo te acusou, é diferente. Não é que a sua consciência pesa, porque se ela tivesse pesado, você não teria cometido. Tá? Então, quando você comete um pecado, comete um erro, e você sente aquela dor, muitas das vezes, amados irmãos, não é a tua consciência que pesou, é o Espírito Santo que te acusou, você errou. Você não deveria ter feito. Para que você fez? Então, meus amados irmãos, em determinados momentos, né, da nossa vida, o Espírito Santo vai trabalhar dessa forma, né, nos ajudando a enxergar os nossos erros. Tá? Então nós temos que tomar cuidado. Tá? Então aqui fica bem claro que a palavra Paracleto, ela significa Espírito Santo. Tá? Espírito Santo. Para, que é lado de, próximo. Tá? E do verbo Kalel, que significa chamar ou convocar, tá bom? Ok? Alguma dúvida até aqui? Turma Sandra? Então, algumas denominações deixam claro, já me explicaram algumas vezes, que quando você não aceita Jesus, né, enquanto você não aceita Jesus, você não tem o Espírito Santo. E aí, pelo que eu entendi, na verdade você tem o Espírito Santo como ali o consolador, o conselheiro. E aí depois que você aceita Jesus, você passa a recebê-lo internamente. Então, é o que eu estava falando agora, né? Isso. Enquanto você não aceita o Espírito Santo, né, você está debaixo do jugo do diabo. Você não tem ele dentro de você. Sim, mas Ele está te convencendo. Ele está te convencendo do pecado e do juízo. Ele não está dentro de você. Mas ele está por fora te convencendo. Mas a partir do momento em que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que aquilo que está dentro de nós, que é o quê? Os demônios, o diabo, ele tem que sair de nós. A partir do momento que ele sai de dentro de nós, aí o Espírito Santo ele passa a habitar em nós, porque o Espírito Santo ele não habita numa casa bagunçada. Então ele passa a habitar dentro de nós. Mas se nós cairmos no deleite de pecado, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele sairá de nós. Aí sabe aquele demônio que saiu de dentro de nós? A Bíblia diz que ele volta com 7 piores. Então, porque já me fizeram uma explicação em outras situações em que não existe Espírito Santo para quem está fora de Deus, assim, que nem não está dentro da pessoa. Não, que não existe assim, não tem Espírito Santo para a pessoa. Tem, claro que tem. O Espírito Santo está convencendo. O Espírito Santo que convence o mundo do pecado. Eu sempre entendi errado. Não, o Espírito Santo ele está nos convencendo. Não está habitando dentro de nós, mas ele está nos convencendo. Ele está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E é que nem você falou, é verdade. A gente percebe que ele está te convencendo. Quer dizer, Claro, na época claro. eu sentia muitas vezes Claro. algo me falar e eu falava que era a minha consciência. A Bíblia vai dizer para nós, eu não lembro se é em João, se é Romanos, vai dizer que é o Espírito, o nosso Espírito é Romanos. Quer ver? Acho que é Romanos mesmo, nosso Espírito testifica. Do Espírito Santo.
Espera aí, deixa eu achar aqui rapidinho. Romanos capítulo 8, versículo de número 16, abra comigo. Romanos 8, 16. Vai dizer assim para nós, que o mesmo Espírito, esse Espírito é letra maiúscula, não é? O Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Não passei, não foi? Então, aqui o Espírito Santo, ele testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Tá, irmãos? E você vai ver que no capítulo, nesse mesmo capítulo 8, no versículo de número 1, a Bíblia vai dizer para nós: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas estão segundo o Espírito. Então ele está falando acerca do pecado. Está falando acerca do pecado. Então, se você vive em Espírito, não há condenação. Mas se você vive segundo a carne, você está em condenação. Quem é que tem o Espírito Santo habitando dentro de si e está indo para o inferno? Irmãos, não tem como. Não faz lógica, não tem sentido isso. Tá? Só vai para o inferno aqueles que não têm o Espírito do Senhor. Mas o Espírito do Senhor, ele abandona? Não. O Espírito do Senhor é aquele que está nos convencendo o tempo todo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que é o nosso consolador. É Ele que é o nosso convencedor. É Ele quem é o nosso advogado, conforme 1 João capítulo 2, nós vamos falar nessa lição ainda hoje. Tá? Então nós vamos observar em nome de Jesus que o Espírito Santo, ele não está habitando naquele que está em pecado. Ele não está dentro, mas ele está convencendo. Tá? Porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Não sou eu que convenço o homem. Quando nós pregamos a palavra e fazemos o apelo, pessoas vêm aqui na frente aceitar Jesus, reconciliar com Jesus. Você acha que quem que convenceu ele? Você acha que fui eu? Claro que não. Você acha que foram os obreiros? Também não. Você acha que foi o louvor que tocou bonito? Foi não. Foi o Espírito Santo que convenceu ele através da palavra do Senhor. Então é um trabalho em conjunto, é uma unidade da Trindade, né? A própria palavra, conforme João capítulo 1, versículo 1, é o quê? O verbo era Deus. O verbo não era Deus? É a palavra do Senhor. E o verbo se fez? Quem foi que se fez carne? Não foi Jesus? Então é um conjunto da Trindade, meus amados irmãos, no nosso meio. Eu costumo trazer uma explicação bem breve acerca do que é a Trindade, para você compreender melhor. O que seria a Trindade? O que é o Espírito Santo? O que é Jesus? O que é Deus? O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos leva a quem? A Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a porta de entrada da eternidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem por mim se não for através de Jesus. Então o Espírito Santo leva a Jesus, Jesus leva a quem? Ao Pai. Ao Pai. Então isso é a Trindade, o trabalho da Trindade é esse. O Espírito Santo convencendo o homem. Jesus, que foi ali o sacrifício perfeito, é através de Jesus que nós entramos na eternidade para poder vivermos para sempre com o Pai. Né? Então, irmãos, é uma explicação bem breve, simples e fácil de compreensão. O Espírito Santo convence o homem, leva Jesus. Jesus é aquele que é a porta de entrada para a eternidade, onde está o Deus Pai Todo-Poderoso, e viveremos para sempre com Ele. Ok? Deu para entender, irmão? Sim. Glória a Deus. Vamos para o 3. Seu uso no Novo Testamento. Imagina, você vai ler para nós? O termo Paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referidos ao Espírito Santo. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. Amém? Eu vou pedir para... Irmão Fernando, abre para mim a palavra do Senhor no Evangelho de João. Aí você vai ler o capítulo 14, o versículos 16, o 26. O 15, capítulo 15, depois 26, depois o 16, versículo 7. Mas eu vou falando para você, tá? Mas abre em João 14, 16 já, e depois o versículo 26. Presbítero, abre para mim em 1 João, capítulo 2, versículo 1, por favor.
Se você achou, pode ler, Fernando. Capítulo 14 de João, versículo 16, depois o versículo 26. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Capítulo 15 agora, versículo de número 26. Mas quando vier o Consolador, o Consolador que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai. Agora o 16. Perdão. Pode ir. Que procede do Pai e testificará de mim. Agora o 16:7. Porém digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou enviarei. Amém? Todos esses textos que o irmão Fernando leu, aonde apareceu a palavra Consolador, tá? Nós vimos que no seu original, no grego, está escrito Paracleto. Tá? Paracleto é referindo ao quê? Ao Espírito Santo. Tá? Então, João 14:16, João 14:26, João 15:26, João 16:7, está falando acerca, tá, do Paracleto, o Espírito Santo. Porém, tá, nós vamos ver agora em 1 João 2:1. O presidente lê para nós, por favor. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Olha só que interessante. O Paracleto também é aplicado ao Senhor Jesus. Nesse texto de 1 João capítulo 2, o versículo de número 1. Então fica mais que claro, né, que tanto o Espírito Santo como Jesus, eles são o mesmo em questão de quê? De atributos, em questão de deidade, né, sendo o Espírito Santo Deus, Jesus também é Deus. Tá? Então fica mais que claro, não temos que duvidar que o Espírito Santo não é Deus, como algumas seitas dizem que o Espírito Santo não é Deus. Tá? Não tem como, meus amados irmãos, nós fugirmos da própria palavra de Deus que afirma, tá, que o Espírito Santo, o Paracleto, ele é igual a Jesus, conforme 1 João capítulo 2, versículo 1. Tá, então, aqui não vai nem falar acerca da deidade, nós vamos falar agora da deidade no próximo tópico, mas fica bem claro, meus irmãos, a deidade do Espírito Santo e do Senhor Jesus. Não temos como duvidar. Em todos esses textos que foram lidos pelo irmão Fernando e depois pelo presbítero, nós vamos observar, irmãos, que está falando acerca do termo Paracleto. Tá, então, o Paracleto aqui, meus amados irmãos, está falando tanto do Espírito Santo quanto do Senhor Jesus em 1 João capítulo 2, versículo 1, aqui traduzido por advogado. Tá, então a palavra Paracleto, ela também tem o significado de advogado. Tá? Ok até aqui? Alguma dúvida? Podemos seguir, irmãos? Vamos para o segundo tópico, que vai falar sobre a deidade, os atributos e obras do Espírito Santo. Está com o microfone, irmão Carlos? Leia para nós então, sua deidade. Sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. O Espírito do Senhor constantemente se apossou dele. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Assim, tanto o Espírito Santo, o Espírito de Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente.
fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Compare Êxodo 17:1 com Hebreus 3, 7, 9. Deus de Israel. Segundo Samuel 23, 2, 3. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. Amém? Então aqui, meus amados irmãos, vai falar sobre a deidade. O que é deidade? Que o Espírito Santo, ele é Deus também. Tá? Então, nós já aprendemos acerca da palavra deidade na sua etimologia, né, em algumas aulas anteriores. Tá? Então, deidade significa que ele é divino, que ele é Deus. E nós podemos observar aqui, como foi falado, cadê? O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Juízes 15, 14. Mas aí quando nós vamos ver aqui Sansão, quando ele peca, quando ele erra, olha o que vai dizer em Juízes 16, 20. Cadê? Está aqui. Não sabia que já o Senhor, o capítulo 15, 14, fala que o Espírito Santo é Javé na vida, é Senhor na vida, Javé como Senhor, tá, irmãos? A palavra Javé, tá? Vocês lembram do tetragrama que eu expliquei aqui? Que é o Y, né? As 4 letrinhas que não se traduz, né? Que na nossa tradução foi traduzido por Javé, ou Jeová, né? Lembra que eu falei sobre isso? Então, aqui quando nós lemos, o Espírito Santo é Javé na vida de Sansão, o Espírito Santo é Senhor na vida de Sansão. Só que quando chega no capítulo 16, versículo 20, vai dizer que Sansão, ele depois de traído por Dalila, a Bíblia vai dizer assim, não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Tá? Então nós vamos ver aqui essa questão dessa alternação, mas fica claro, assim tanto o Espírito de Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Tá? Esse tipo de linguagem da Bíblia mostra que ele é Javé. Agora, eu queria que alguns irmãos abrissem para mim. Irmã Kelly, abre para mim Êxodo capítulo 17, versículo 7. E o Fernando abre para mim Hebreus capítulo 3, do versículo 7 ao 9. Isso, usa o seu telefone aí, Fernando. O Fernando, Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao 9, enquanto a irmã Kelly, Êxodo capítulo 17, versículo 7. Eu vou pedir também para irmã Sandra, abra para mim 2 Samuel capítulo 23, versículos capítulo 23, versículos 2 e 3. Eu vou pedir para o presbítero Lucimar abrir para mim Atos Apóstolos capítulo 5, versículos 3 e 4. Somente isso aqui que já dá para a gente ter uma noção. Encontrou, irmã Kelly? 16? 17, Êxodo 17, 7. 17, 7. E o irmão Fernando, Hebreus 3, 7 ao 9. Nós vamos fazer uma comparação agora de Êxodo capítulo 17, versículo 7, e Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao 9. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa leitura. Lê para mim, irmã Kelly, por favor. Êxodo 17, 7. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Ok? Amém? Agora, Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao 9. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Só um instantinho. A irmã Kelly, quando ela leu, deixa eu só pegar aqui, peraí. Olha que interessante, a irmã Kelly, quando ela leu sobre a tentação no deserto. E aqui fala que
que chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram quem? O Senhor. Tentaram o Senhor, tá? Dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Aí quando nós vamos para a leitura do irmão Fernando, do capítulo 3 de Hebreus, do versículo 7 ao 9, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram. Tentaram quem? O Espírito Santo, não foi? Está falando aqui no início? Tentaram o Espírito Santo. Me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Olha só que interessante. Nós vemos aqui, irmãos, que Êxodo fala sobre o Senhor. Quando nós chegamos em Hebreus, quase o mesmo texto, né, testificando daquela rebeldia, fala sobre o Espírito Santo. Então nós vemos que tanto Deus, o Senhor, como o próprio Espírito Santo, irmãos, eles têm a mesma essência, né, de ser o quê? Deus. Eles são a mesma pessoa. Não temos como dizer que o Espírito Santo, em personalidade, sim, mas em questão de deidade, não. Em deidade, em questão de ser Deus, tanto o Espírito Santo como Deus, eles são um só. São a mesma pessoa, agora com personalidade diferente. Tá? Eu sei que é um pouco complicado da nossa compreensão, como nós vamos entender ser um Deus em 3 pessoas, né, irmãos? Não é fácil a nossa compreensão. Às vezes eu fico até um pouco assim, tentando compreender um pouco a mente, né, daqueles que são unicistas, que fala que não entende como pode um Deus em 3 pessoas, né? Eles falam que na verdade isso aí se torna uma heresia, se torna uma idolatria, sendo 3 deuses, mas não é 3 deuses, é um Deus. Tá? É um Deus em 3 personalidades, 3 pessoas diferentes um do outro, cada um com seu papel. Então fica bem claro aqui, meus amados irmãos, que o mesmo Senhor de Êxodo, capítulo 17, versículo 7, com o Espírito Santo, que está exalado em Hebreus, capítulo de número 3, versículo do 7 ao 9, o Espírito Santo é o mesmo Deus. Então, irmãos, eles são uma pessoa só. Tá? Tanto o Espírito Santo como o Senhor, como o próprio Deus Pai, são as mesmas pessoas. Lembra a mim, irmã Sandra, 2 Samuel 23, versículos 2 e 3. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse. Quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, quem o governa com o temor de Deus. Olha só que interessante. Versículo 2 e 3 são 2 versículos diferentes, sim ou não? O 2 vai falar assim: o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Está falando de quem aqui? São as últimas palavras de Davi. São as últimas palavras de Davi. Mas fala que o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Aí já no versículo 3 ele fala assim: disse o Deus de Israel. Então, às vezes, irmãos, até um pouco assim, nós vamos, poxa, mas como assim? O Espírito fala, Deus fala, que negócio é esse? Isso é só mais uma prova de que tanto o Espírito Santo como Deus, eles são um. Eles agem, meus amados irmãos, em unidade. Tá? Não tem confusão nenhuma aqui. Não tem confusão nenhuma aqui nesse texto. Isso aqui só prova a deidade tanto do Espírito Santo como do Senhor. Disse o Deus de Israel: a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Tá? Então nós não temos dificuldade em entender que o Espírito Santo, meus amados irmãos, ele é Deus, ele é Senhor, como o próprio Pai, ele é Deus. Tá? Então não temos que entrar em dúvida acerca da deidade do Espírito Santo, tá, irmãos? Ele é Deus. Agora, para o Espírito Santo, lê para mim Atos Apóstolos capítulo 5, versículos 3 e 4. Preste atenção nessa leitura. Olha só, Ananias vai falar mais de Ananias, ele vai mentir para quem? Pedro vai falar: você mentiu para quem? Não mentiu para os homens, mas mentiu para quem? Ele vai falar para quem? E no final, ele vai falar outra coisa. Lê para nós, por favor. Disse então Pedro a Ananias:
Por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retivesse a parte preço da herdade? Verso 4. Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Amém? No versículo 3 fala assim: Pedro, por que deixar Satanás colocar em teu coração para que você mentiste para quem? O Espírito Santo. No versículo que for brasileiro, mentiu para quem? Para o Espírito Santo. Aí no versículo 4, no final, ele fala assim: não mentiste para mim. É para mim que está escrito, presidente? Isso, para os homens. Não mentiste para os homens, mas mentiste para Deus. Mais uma prova que tanto o Espírito Santo quanto Deus, eles são o mesmo. É uma só. Tá? Então, quando Ananias ele mente acerca da venda da herdade, irmãos, para você ver, você sabe que o único pecado que não tem perdão é contra o Espírito Santo, né, irmãos? É o único pecado que não tem perdão. Se você, meus amados irmãos, pecar contra o Espírito Santo, irmão, você está condenado à morte eterna. Tá? Então não peque contra o Espírito Santo. Tome cuidado e olha para você ver. Qual foi o pecado de Ananias aí? Ele mentiu. Ele mentiu, fica bem claro, não foi uma mentira? Então tome cuidado quando nós proferimos qualquer mentirinha, tá, irmãos? Lembrando que uma mentira pequena com uma mentira grande, tá, diante do julgamento do Senhor, é pecado. Seja pequeno ou seja grande. Tá? Não tem pecado pequeno e pecado grande. Pecado é pecado. Tá? Tomemos cuidado. Ah, mas eu peguei só uma caneta da pessoa e peguei porque eu gostei, é tão bonita a caneta, não vou devorar mais não. Roubo. É tão pecado quanto aquele que estuprou uma mulher. É tanto pecado quanto aquele que matou um ser humano. É pecado. Né? Agora, nós criamos em nossos corações, irmãos, que, poxa, é uma coisa tão simples, é um pecadinho pequeno, não tem problema, Deus perdoa. Perdoa? Perdoa desde que você se arrependa. Tem que se arrepender. Tá, irmãos? Porque tem pessoas que acham que pecadinho não vai levar ele para o inferno, não. Leva, tá, irmãos? Pecadinho leva. Pecadinho leva para o inferno também. Ok? Então fica claro aqui, acerca da deidade, né? Tanto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são, irmãos, né? A Trindade, né, santa, e nós observamos que ambos são, né, um só, um Deus. Então o Espírito Santo também, ele compõe, tá, esse quadro, ele também é um Deus. Vamos para o segundo, os seus atributos. Pergunte, Marcelo. Pode perguntar. Pode perguntar, não, você não tem problema não, pode perguntar. Então, é correto ou errado usar o termo, então, como por exemplo, você sente que Deus falou no seu coração, né? E você falar para alguém assim, Deus falou no meu coração, isso. Uma vez me repreenderam dizendo assim, não, quando é assim, não é Deus que falou no seu coração, é o Espírito Santo que falou no seu coração. É errado, é correto? Não, é que eu falei agora, né? Falei para você, tanto Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo é um só. Você não tem problema nenhum você falar Deus falou no meu coração. Esse povo está falando coisa errada. É porque não estuda a Bíblia. Quem não estuda a Bíblia fala o que não deve. Por isso estou falando, a importância do conhecimento da palavra. Não, aí você tem que perguntar, não, quando for assim, você precisa aprender a questionar essas pessoas, mas me ensina por que não é Deus. Então quer dizer que Deus Pai é um, né? E Deus Espírito Santo é outro Deus? Você tem que perguntar. Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Você pode falar tanto que Deus Pai falou no seu coração, o Espírito Santo falou no seu coração, como Jesus falou no seu coração. É a mesma coisa. É a mesma coisa, não tem problema nenhum. Nós não estamos falando de três deuses, nós estamos de um Deus com três personalidades, cada um na sua função. Mas tanto um como o outro fala conosco. Tá? Mas é um só. Tá? Então não tem erro nenhum. Por que as pessoas falam isso? Né? Por falta de conhecimento. Por isso que Oséias 4,6 vai dizer para nós, o meu povo se perde por não conhecer as Escrituras. Então muitas pessoas usam termos, jargões, né, que escutaram no passado de pregadores e vão, né, como um papagaio, repetindo aquilo que nem mesmo procura saber o que é. Então hoje tem sido perigoso a gente, irmãos, ficar nesse efeito papagaio, repetindo coisas que as pessoas falam, tá, irmãos, e às vezes não é bíblico. Durante muitos anos, irmãos, eu também acreditei que
que a Bíblia estava escrito que nenhuma árvore cai da folha sem a permissão de Deus. Durante muitos anos eu acreditei. Até um dia eu pegar a Bíblia e ler ela e entender que não existe esse texto. Não existe. E muitas pessoas dizem, olha, a Bíblia diz que não cai nenhuma árvore da folha sem a permissão de Deus. É mentira. Isso aí é pecado, irmãos. É anátema falar aquilo que Deus não falou. Agora, você pode dizer assim, eu creio que nenhuma árvore cai sem a permissão de Deus. Aí sim, é tua fé. É tua fé, eu não posso questionar a tua fé. Agora eu posso questionar o que a Bíblia diz. Se a Bíblia não diz, irmãos, eu não posso dizer que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que acrescentar um tio, um cedilho, não seja anátema. Nós não podemos acrescentar, falar que Deus falou aquilo que Ele não falou. Por isso que se um dia que alguém fala assim, a Bíblia diz isso, então, aonde que está escrito? Procure ver. Procure ver. Né? Tem muitas pessoas nesse século XXI que nós estamos vivendo, que têm repetido coisas de pessoas que nunca estudaram a Bíblia e que nós achamos que é bíblico. Nós achamos que é bíblico. Né? Nós temos que tomar cuidado, temos que ser curiosos. Por isso que quando uma pessoa está pregando e às vezes fala uma coisa que não é verdade, que não está na Bíblia, eu procuro dizer para a pessoa, irmão, onde está esse texto? Você falou que no texto está dizendo onde que está, me mostra. Eu preciso ver. Porque eu já procurei na minha Bíblia e não achei. Então, irmãos, você crê uma coisa. Tá? Você crê, você pode até acreditar. Vai cair o céu aqui na terra, uma fé minha. Eu não vou discutir contigo. Eu creio que as nuvens vão descer na terra. Eu creio, é uma fé. Eu não posso discutir contigo. Agora você diz, a Bíblia está dizendo que as nuvens vão descer. Aí você tem que me provar na Bíblia. Aí você tem que me mostrar. Porque aí você está acrescentando coisas à voz do Senhor em que Ele não falou. Agora, fé não se discute. Eu não discuto com fé de ninguém. Se a pessoa crê que o camelo vai passar no fundo da agulha, irmãos, é só fé. Apesar que a Bíblia diz, né? É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu, conforme Jesus falou. Né? Então, para você ver que a comparação, na verdade, meus amigos, é até um absurdo a gente parar para analisar, né? Mas é uma realidade. A gente pensa até que é uma hipérbole, né? Que uma hipérbole é um acrescento grotesco, né, na palavra, né? Mas o que é um acrescento grotesco, né? Você acha que Deus vai voltar agora? Aí tem pessoa que fala assim, talvez Jesus volte daqui 100 mil anos, né? Isso é uma hipérbole. É uma hipérbole, é um acrescentar, né? Te esperei aqui, uma década aqui na igreja, você não chegou. É uma hipérbole. Tá? Então isso aí é um exagero. Exagero. Exagero, isso, é um exagero. É uma coisa que não é real, mas realmente falando para surpreender a pessoa. Tá, irmãos? Então, a realidade é que muitas pessoas estão falando aquilo que não é bíblico. Por isso, irmãos, eu falo para você, irmão, está pregando aqui no altar, seja eu, seja o presidente Simar, seja o presidente Maurício, seja o pastor presidente, nada, a Bíblia está dizendo isso. Então, vai lá, irmãos, vai lá e olha. Você precisa ser curioso. Porque senão você vai acabar recebendo um alimento estragado, né, com prazo de validade vencida, e vai te fazer mal. Vai te fazer mal. Por isso que tem muitos crentes hoje doentes espiritualmente. Por quê? Acredita em qualquer coisa que se fala em cima do altar. Acredita em qualquer coisa. Não procura na Bíblia saber se isso é uma realidade, irmãos. Está cheio de crente doente. Porque estão comendo alimento estragado. Então temos que tomar cuidado em nome de Jesus. Agora, irmã Sandra, você dizer que Deus falou, Jesus falou, o Espírito Santo falou, irmãos, não tem problema nenhum. Não tem dificuldade nenhuma quanto a isso. É um Deus. Tá? Eles são um Deus só. Ok? A pergunta pode ser simples, mas... Não, mas é importante fazer. Porque, como eu falei, a irmã estava com dúvida a respeito disso, agora acabou a dúvida. Não tem mais dúvida. Ninguém vem falar para mim. Né? Se alguém um dia você fala Deus falou comigo, aí você fala assim, não é Deus não, o Espírito Santo fala, não é Deus. Mas que tipo de crença que você tem? Você está crendo em 3 deuses? Você pergunta para essas pessoas. Tá? Então, é importante nós entender. Vamos lá para o... Onde nós estávamos, irmão? No 2? Seus atributos, né? Eu tinha pedido para alguém ler? Não? Tinha pedido ainda não? Então, irmã, lê para nós, irmã. Seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente e as Escrituras Sagradas ensinam seu Espírito Santo a fonte de poder e milagres. A onipresença é outro atributo incomunicável de Deus, presente na terceira pessoa da Trindade.
o que mostra ser ele onipresente. Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Conhece o coração dos seres humanos e é conhecedor do futuro. Isso por ser ele onisciente. Possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Ok? Vocês se lembram o que são atributos incomunicáveis? Já falamos aqui nessa revista. Vocês se lembram? Eu sabia que vocês não se lembram, por isso que eu falei e perguntei. Porque, irmãos, é verdade que não, mas independente, irmãos, é natural. A gente, de todo o estudo, você pega 100%, você vai lembrar 20% dele. Tá? Isso é uma realidade. Já é provado isso, 20%, 30% no máximo. Tá? Atributos incomunicáveis são aqueles que não tem um ser humano. Só tem Deus. Agora, tem os atributos comunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis? É a palavra de todo aquele que não quer mudar de vida. Que Deus, Ele é? Deus, Ele é o quê? O que o pessoal fala assim? Ah, mas Deus, Ele é amor. Isso é um atributo comunicável. Porque se Deus, Ele tem amor, nós também temos amor. Então, esse é um atributo comunicável. É um atributo que pertence a Deus, mas temos em nós. Agora, quais são os atributos incomunicáveis? Aí nós temos a onipresença, a onipotência, a onisciência, a imutabilidade. Né? Então, isso aqui tudo pertence ao Senhor. E eu queria pedir para alguns irmãos abrir a Bíblia. Vamos começar aqui, irmã Sandra. Romanos 15, 19. Irmã André, Mateus 12, 28. Irmã Regiane, Salmo 139. 139, versículos 7 ao 10. Irmão Carlos, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Preço do cima abre para mim, Ezequiel 11, 5. Irmão Marico, Lucas 2, 26. Irmã Kelly, abre para mim, Hebreus 9, 14. Se você tiver dúvida, quiser perguntar onde é que é tal, eu repito de novo. Irmã Sandra, Romanos 15, 19. Perdão, para mim seria o 1 Coríntios. 1 Coríntios 2, 10, 11. Achou, irmã Sandra? Sim. Romanos 15, 19, lê para nós. Romanos 15, 19. Pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Como é que você inicia, irmã? Pelo poder de sinais e maravilhas. Pelo poder de sinais e maravilhas. Aqui fica claro que o Espírito Santo, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Tá? Fica bem claro nesse texto que a irmã Sandra leu. Irmã Andrea, Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Amém? Aqui nós vimos, meus amados irmãos, que a Escritura Sagrada ensina ser o Espírito Santo a fonte de poder e de milagre, conforme Mateus 12, 28. Quem lê mais uma vez para mim, irmã Nádia, por favor? O meu é o que mesmo, Salmo? Salmo 139, versículo 7 ao 10. 7 ao 10. Lê para mim de novo, irmã, por favor, Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus? Está vendo? O Espírito Santo, meus amados irmãos, é a fonte de poder e de milagres. Ok? Agora, nós vamos ver a irmã Rejane, Salmo 139, versículo 7 ao 10. Lê para nós, irmão, por favor. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer no céu a minha cama,
eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da árvore, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Amém? Olha só. Versículo 7 diz assim: para onde irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Aí no versículo fala assim: se eu subir ao céu, tu estás. Tu estás. Se eu fizer no Seol ou Sheol, tá, irmãos, que é inferno, tá, a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva e se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, a onipresença do Espírito Santo. Ele está em todos os lugares. Como ele está aqui conosco agora, ele está lá na nossa casa, ele está lá no Brasil, ele está na África, ele está na Oceania, ele está na Europa. O Espírito Santo está em todo lugar, porque ele é onipresente. Agora vamos lá, irmão Carlos, 1 Coríntios 2, 10, 11. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Ele conhece todas as coisas até a profundeza de Deus. Tem mais um pouquinho, não? Desculpa, eu te interrompi. Tinha 11, né? Então lê 11, por favor. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Amém? Então, os pensamentos, irmãos, se não for você mesmo, por exemplo, nesse exato momento, eu não sei o que passa na tua cabeça, eu não sei o que você está pensando, mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe o que passa na tua cabeça agora, porque ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento. Presbítero Ezequiel 11:5. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me: fala assim, diz o Senhor, assim tendes dito ao caso de Israel, porque quantas coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Amém? E eu as conheço. Mas antes da irmã Marico ler, eu tenho um outro versículo que eu gosto de ler muito, eu sempre falo na igreja, lá em Jeremias 17, que diz assim, versículo 9 do capítulo 17: enganoso é o coração mais que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá? Aí o próprio Senhor lhe diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então fica claro que o Senhor, ele esquadrinha o coração do homem, ele conhece o coração do homem. Foi a mesma coisa que o presbítero ele leu aqui em Ezequiel 11:5. Deus, o Espírito Santo, conhece o coração dos seres humanos. Agora vamos lá, meu marico. Lucas 2:26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Não morreria antes de ver. Então, ou seja, ele prevê o futuro, ele conhece o futuro, porque ele está no futuro. Tá? Então, o próprio Espírito Santo ele é conhecedor do futuro. Tá? Então, ou seja, ele tem todo o conhecimento. É um dos atributos incomunicáveis do Espírito Santo. Tá? Incomunicáveis. Ele é onisciente. Vai lá, irmã Kelly, Hebreus 9:14. Irmão Maria, Sim? uma dúvida aqui. Esse CO aqui eu li é inferno? Inferno. É esse texto, a Igreja Católica. Tem tradução que coloca como sepultura, né? Sepultura. Então, mas a sepultura seria o inferno, porque quando morre, Hebreus 9:27, vai dizer para nós que o homem está destinado a morrer uma vez, seguindo o quê? O juízo. Ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Não tem meio termo. Mas esse texto do Salmo 139, esse versículo mais especificamente fala do Seol ou Sheol, é onde os católicos dizem que é o purgatório, aonde as almas estão em dormência pagando seus pecados. Isso não é uma realidade. Ou está no inferno ou está no céu, meu irmão. Não tem meio termo. Tá bom? Vamos lá? Tá certo? Ok?
Ok, Margé? Ok. Entendeu? É inferno. Vamos lá, irmã Kelly? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificarás as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Espírito eterno. Então o Espírito Santo, ele é eterno. Amém? Então são os atributos do Espírito Santo, assim como Jesus também ele tinha os seus atributos, assim como Deus Pai também tem os mesmos atributos. Por isso nós falamos que eles são 3 em 1. Tá? São 3 personalidades sendo um Deus. Ok? Alguma dúvida? Na bênção? Vamos lá então para o 3. Suas obras. Eu vou ler. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo, conforme Lucas 1,35, dá a vida eterna, conforme Gálatas 6,8, guia o seu povo, conforme o Salmo 143, versículo 10, Isaías 63, 14, Romanos 8, 14, Gálatas 5, 18, é o Senhor da igreja, conforme Atos Apóstolos 20, 28, e santificador dos fiéis, Romanos 15, 16, 1 Pedro 1, 2. O Espírito habita nos crentes. Tá, irmãos? Isso tem que ficar claro. O Espírito Santo habita nos crentes. Tá? Conforme João 14, 17, Romanos 8, 11, 1 Coríntios 3, 16. É o autor do novo nascimento, conforme João capítulo 3, versículo 5, 6. Tito capítulo 3, versículo 5. Dá vida. Ezequiel 37, 14. Romanos 8, do 11 ao 13. O distribuidor dos dons espirituais, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 11. Estas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Estas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Amém? Fica claro isso aqui? Mas depois você procura essas referências na sua casa, porque nós estamos sem tempo. Eu quero chegar aqui agora nas heresias antigas e novas. Está tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Tá, então... O novo nascimento, vocês sabem ali, né, irmãos? Quando Jesus está tendo um diálogo com quem? Com Nicodemos. Um dos homens, irmãos, inteligentes, né, mestre, e ele não estava entendendo a fala de Jesus. Tá? Mas Jesus está falando acerca do novo nascimento. Vamos lá para o 3. Heresias antigas e novas. As primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do concílio de Niceia. Havia diversas interpretações acerca do consenso do Espírito Santo, tá, irmãos? Primeiro, a letra A, os arianistas. Tá? Preste atenção. Arianistas. Ario considerava também o Espírito Santo como criatura. Embora esse tema tivesse fora das discussões da época, pois o foco dos debates estava no Filho. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho, a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o criador do Espírito Santo. Irmãos, vê se tem lógica. O Espírito Santo, assim como o Messias, o Filho, né, assim como Deus Pai, eles nunca tiveram, irmãos, um início. Eles sempre existiram. Sempre existiram. Tá? Então não tem como dizer, conforme este homem chamado Eunômio, tá? Porque ele era um arianista, ele era um simpatizante dos arianistas, diário, né? Então ele considerava o Espírito Santo como a mais nobre criatura produzida pelo Filho. É como se Deus Pai tivesse falado para Jesus, cria o Espírito Santo. Irmãos, isso não é uma realidade. A própria Bíblia diz para nós, que nós lemos aqui nos textos joaninos, que Jesus disse, se eu não for, eu não poderei enviar o Consolador. Mas se eu for, enviarei a vós o Consolador para estar convosco, testificando de tudo aquilo que eu falei. Então nós vemos bem claro que o Espírito Santo ele não foi criado, ele já existia. Ele já existia. Antes mesmo de tudo existir, o Espírito Santo já existia juntamente com o Pai, juntamente com o Filho. E nós vimos a ação da Trindade lá em Gênesis capítulo 1, foi até a aula que o cooperador Márcio ele deu, onde fica bem claro ali, né, que Deus, quando ele vai criar, né, ali vê a voz do Senhor, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face da terra, e no próprio Senhor Jesus, ele é o quê? Ele é o Verbo. E o verbo, quando Deus, no versículo 2, ele começa, haja o verbo de haver,
né, já era falando acerca do próprio Senhor Jesus. Tá, irmãos? Então, nós não temos dúvidas que tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo, eles já existiam, né, eles não foram criados, já existiam. B. Os tropicianos. Era uma seita do Egito cujo nome vem de tropos, figura. Atanásio assim denominou por causa da exegese figurada deles. Dizia ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Irmãos, não foi muito longe de Ario, né? Não foi muito longe, né, desse primeiro que era Ario. Ele também afirma que o Espírito Santo foi criado, uma criatura. Não, criatura somos nós. Nós éramos criaturas, na verdade, né? Hoje nós somos filhos de Deus, né? Fomos criados, tá? Nós cremos no criacionismo, tá? Então, é uma tese também que cai por terra, tá? Essa questão de Atanásio. Não tem como dizer que o Espírito Santo ele é um anjo, e muito menos, meus amados irmãos, uma criatura formada, tá? Então não tem como, foge dos princípios bíblicos. Vamos lá para o pneumatomacianos. Surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomachoi vem de pneuma, que é espírito, e machomai, falar mal, falar contra. Eram os opositores do espírito. Eustáquio de Sebaste, no 300 a 380, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Até acreditavam que o Espírito Santo existia, mas discordavam que ele era Deus. Tá, irmãos? Então, ambas essas teorias são heresias, né, do início, né, de toda a criação, de todo o princípio da igreja. Eram homens que foram contra, que lutaram, né, para defender as suas teses, as suas posições, os seus pensamentos. Mas todos eles, irmãos, longe do que era a realidade da palavra do Senhor, tá? Agora vamos para o 2, as heresias da atualidade. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negavam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura grafam seu nome com letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo, a TNM, substituiu o Espírito de Deus por força ativa de Deus. Olha só, irmãos, modificou a palavra do Senhor. Tá? A Bíblia diz, seja anátema. E usa a expressão, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, em Atos 2,4, com letra minúscula. A expressão hebraica, Ruach Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento, e somente nessa passagem é traduzida na tradução do Novo Mundo por força ativa de Deus. Olha só, eles modificaram somente no Novo Testamento. No Antigo Testamento eles não mudaram. Tá, então, irmãos, não faz sentido, não tem lógica, né, esse tipo de tradução. Não temos como usar essa Bíblia, nem mesmo, irmãos, para estudar qualquer coisa, a não ser para refutar, né, a heresia deles, tá? A única coisa que nós podemos estudar essa Bíblia da tradução do Novo Mundo é para refutar o pensamento deles, tá? Vamos lá. Alguma dúvida até aqui? Está tudo certo? Tá, então eu acredito que nessa área é a área que você, né, conhece um tanto quanto. Vamos lá para o 3. O Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões do Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do sol, conforme Eclesiastes 9. Há uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam à palavra do Alcorão atribuídas a Jesus. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá, que havia antes de mim, e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad, conforme o livro deles, o Alcorão, capítulo 61, versículo 6. Eles interpretam essa passagem corânica como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a sua vinda, sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Eles confundem a palavra grega periklitos, renomado ao redor ilustre, com Paracletos, conforme João 14,16, os outros versículos.
Assim, conclui equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Convém lembrar que Perikletos não é uma palavra bíblica, não aparece em lugar algum na Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego, nem na Septuaginta. Tá, irmãos? Então, eles têm mais o Alcorão como um livro de regra de fé do que a própria Bíblia, do que a própria palavra do Senhor. Então, para eles, o que é sagrado não é a Bíblia, é o Alcorão. Tanto é que você vai ver que todo filho de islâmico, quando nasce, eles fazem os filhos decorar o Alcorão. Para eles, o Alcorão, ele está acima da palavra do Senhor. Por isso que eles vivem essa vida toda errada. Né? Por isso que nós vemos essas brigas ali na faixa de Gaza, tá? No Oriente Médio, o tempo todo Israel contra ali, na faixa de Gaza, contra a Turquia, contra Afeganistão. Porque Israel é o povo escolhido do Senhor. Esses outros demais países são descendentes de Ismael, que lutam pela primogenitura de Ismael. Por isso que ali, meus amados irmãos, é fogo constante, tá? Que eles lutam pela primogenitura por uma falta de interpretação direita. Se eles interpretassem a Bíblia, a palavra do Senhor verdadeiramente, eles entenderiam que o primogênito é Isaac, não Ismael. Apesar de Ismael ter nascido primeiro, mas a primogenitura da promessa do Senhor cai sobre Isaac, não sobre Ismael. Tá? Então, se eles entendessem isso, tinha acabado toda essa guerra. E eles estariam debaixo da obediência ali, né, de Isaac, não de Ismael. Vamos lá, para ver. Resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo, conforme João 14, 26. A promessa do Senhor Jesus é: para que fique convosco para sempre, João 14, 16. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós, conforme João 14, 17. E que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim, conforme João 15, 26, que nós lemos. Assim o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. Amém? Está claro, irmãos? Então o Espírito Santo, ele tem os seus atributos. O Espírito Santo, ele é Deus, tá? O Espírito Santo, ele é o Consolador. O Espírito Santo, ele tem os mesmos atributos, né, do Deus Pai, do Deus Filho, e o Espírito Santo tem os mesmos atributos. Então fica claro, meus amados irmãos, que essas heresias que têm sido nos dias de hoje ministrada, nós não podemos acreditar, irmãos, porque foge do que é a realidade bíblica, tá? Então, se fosse bíblico, aí nós estudaríamos. Mas irmão, não vale nem a pena a gente estudar sobre esses assuntos, porque não são bíblicos. Creem em coisas que não são realidade. Assim como as testemunhas de Jeová têm a sentinela como prioridade nos estudos deles, a gente já sabe que a sentinela é prioridade para eles, né? O estudo deles é tudo baseado na sentinela. Quando você vai nos islâmicos, a prioridade não é a Bíblia, a prioridade é o Alcorão. Tá, irmãos? Então nós vamos vendo que eles colocaram prioridades acima da palavra do Senhor. Então quando coloca essas prioridades acima da palavra do Senhor, irmãos, é perigoso. Isso é perigoso porque são heresias que são criadas. Tá? Então tomemos cuidado em nome de Jesus com aquilo que nós estamos seguindo. É que nem nós temos vários livros, né, de pastores, com experiência, mas esses livros, eles não estão acima da palavra de Deus. Esses livros que nós lemos, eles têm que seguir a risco que a palavra de Deus ela nos diz. Não adianta a gente pegar vários livros de pastores famosos, né, como vários que tem escrito aí, como teologia sistemática, tantas outras coisas. Se ela não tiver de acordo com a palavra de Deus, esses livros são perdidos. São perdidos, tá? Então não vale a pena nem ler. Conclusão. Vimos que a deidade, a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos a fazerem lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Não tem lógica, tá, irmãos? Então cai por terra todos esses pensamentos errôneos dessas seitas, né? Por que seita? Seita é aquilo tudo que muda, né, a palavra do Senhor. São considerados seitas, tá, irmãos?
Ok? Vamos escolher. Presbítero, desliga para nós aqui o vídeo. Deus abençoe.